início do 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, e continuando no capítulo 7, revisitamos um tema comum na vida de Eliseu, quando Deus o usa para atender a necessidade do povo. Nesta passagem, os israelitas estão sofrendo de fome, pois a capital está sob o cerco dos sírios. Eliseu profetiza que Deus proverá tanta comida que será quase sem valor, por causa da abundância. O resultado disso é outra circunstância estranha na vida de Eliseu, pois os israelitas percebem que o exército sírio desapareceu e de modo ridículo deixaram toda a comida e suprimentos para trás. De novo Deus atende a necessidade dos israelitas. Deus se faz presente para o povo e Ele se faz presente para você. Pense sobre as vezes que você estava em necessidade. Pense sobre os caminhos que Ele tem constantemente te mostrado na vida para atender suas necessidades, como Ele fez com os israelitas. Filipenses 4,19 nos diz que Deus irá suprir as nossas necessidades de acordo com as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Essa promessa era verdadeira milhares de anos antes para os israelitas e permanece verdadeira hoje para você. Deus não te deixará e Ele te ajudará a satisfazer as necessidades, não importa quão grande ou pequena elas sejam. De que forma você tem visto Deus continuamente sobre as suas necessidades ao longo da vida? Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" O rei respondeu: "Se o Senhor não socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" Então ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então comemos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela havia escondido." Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as suas próprias vestes. Quando estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: "Deus me castigue com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros." Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: "Aquele assassino mandou alguém cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, feche a porta e mantenha-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele?" Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: "Essa desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor?" Isso está no capítulo de 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, versículo 33. Agora, 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1. Eliseu respondeu: "Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata." O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: "Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer?" Mas eles lhe advertiram: "Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma." Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram aos outros: "Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos." Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento,
viram que não havia ninguém ali. Mas o Senhor tinha feito os arameus ouviram o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram aos outros: ouça, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, e deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às mediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas, e saíram para esconder tudo. Depois voltaram a entrar em outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas à porta da cidade e lhe contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas à porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu explicarei a vocês o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento, se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um dos seus conselheiros respondeu: manda aqui alguns homens, apenas 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, com toda essa multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com os seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão, encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás, enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o campamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto um oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atrapalhou-o junto à porta e ele morreu, conforme o nome de Deus havia predito. O rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão medidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as portas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Eu acho assim uma palavra incrível, porque, sabe, às vezes quando a gente pensa que o nosso fim, Deus apenas está num começo novo pra gente. E é uma história assim que a gente se emociona, porque às vezes Deus coloca algo tão grande no nosso coração, algo tão grande, algum propósito, um chamado. E vem pessoas pra falar: não vai dar certo não, todo mundo pode ser, mas tu não, sabe, e começa a duvidar, começa a falar: ainda que Deus abrisse as portas do céu, isso não seria possível. Mas, sabe, em Lucas capítulo 1, versículo 37, nada é impossível para Deus, pois nada é impossível para Deus. Lucas 1, 37, pois nada é impossível para Deus. E ainda que pessoas possam até duvidar, ainda que ninguém acredite, sabe, Deus tem algo muito maior para nós. Deus faz milagres, mas basta da gente crer, a gente confiar, a gente buscar e adorá-lo.